Agora, né, com o fundo musical aí de uma música lá no fundinho assim, né, sertanejo bom, vamos continuar com a aula de antropologia cultural. Então, cultura na filosofia. O que acontece, a gente descobriu aqui que o homem é um produtor de cultura. E quando a gente fala de cultura, você vai para a filosofia, você tem um avanço gigantesco no assunto. E surgem aqui dois gigantes da filosofia, que é o Platão e o Aristóteles. Então, ainda continuando aqui, ele diz assim, ó, Platão e Aristóteles, na academia, eles estabeleceram os meios de produção e propagação da cultura mediante o aprendizado formal. O Aristóteles e o Platão escreveu um livro chamado A República. Esse livro, A República, ele é uma utopia que tinha na mente de Platão da sociedade perfeita. Qual é a sociedade perfeita? Aí Platão vai dizer claramente, a sociedade perfeita é aquela que é governada por um rei filósofo. O rei filósofo que tenha nascido dentro da polis é a cidade, e ele foi educado para aquilo, ele foi educado para poder se tornar um rei, mas um rei filósofo. Então a obra da República vai dizer o seguinte, a sociedade ela precisa ter um ferreiro, ela tem que ter um exército, ela tem que ter um artesão, tem que ter um comerciante, tem que ter um pecuarista, tem que ter um construtor de casa. A sociedade tem que ter os seus mestres, os seus professores e tem que ter os seus governantes. Mas não pode cada um chegar lá de improviso. Isso aí é a utopia de Platão. Não pode chegar de improviso. A sociedade tem que se organizar dessa maneira. Ela vai fazer as triagens das crianças. As crianças, elas nascem com uma vocação, tá bem? Uma aspiração. A natureza predispôs cada um de nós a exercer uma determinada função com qualidade, com excelência, mas precisa haver a interferência da educação, que é a educação formal. Então Platão vai dizer o seguinte, vamos organizar a sociedade e vamos começar a fazer as triagens. Escuta, camarada, você nasceu para a política, você nasceu para ser professor, para as ciências, você nasceu para o campo, esse aqui já nasceu com alma de escravo. O que vai fazer então? Nós vamos encaminhando cada criança, de acordo com a sua fase, com a sua idade, com a sua época, vamos encaminhando elas, cada um para o seu próprio tutor, seu pedagogo, o seu mestre. Até a gente descobrir quem que vai ser o rei filósofo. E o rei filósofo é justamente aquele que nasceu dentro da comunidade, dentro da polis, dentro da cidade, e que foi educado a vida inteira para que quando chegar a idade dele, ele vai assumir a política, com excelência de um filósofo. Porque o filósofo é aquele que ele não é enganado pelos sentidos. O filósofo não é enganado pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele cheira, pelo que ele pega. O filósofo é aquele que ele tem um aparato intelectual, mental, muito adestrado a vida inteira pelos seus tutores, pelos seus mestres, pelos outros filósofos que o ensinaram também. Por isso, cultura. O que é cultura para Aristóteles e para Platão? Porque o Aristóteles vem na mesma linha. Lembrando que o Aristóteles ele foi o preceptor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande passou a infância dele, a adolescência todinha, a juventude dele todinha aos pés de Aristóteles. Recebeu muito cabedal de conhecimento, tanto é que o que faz o Alexandre depois? Ele, quando vai se tornar o grande conquistador da Ásia, né? Que Alexandre o Grande conquistou o Império Persa, e depois ele avançou até ele chegar lá para o interior da Índia fora, ele helenizou o mundo. Quem helenizou o mundo? Alexandre o Grande. Ele espalhou cultura helênica para o mundo inteiro. Espalhou cultura helênica por causa que esse era o sentimento que havia tanto em Platão quanto em Aristóteles, que era a universalização da mente, da razão, da cultura. Tanto é que os gregos eles chamavam de bárbaros todos aqueles que não eram gregos. O que é um bárbaro? O cara não sabe nem fazer a barba, meu. O cara não tem lâmina para poder fazer a barba. Então ele é um bárbaro. Ele não fala uma linguagem inteligível. Ele fica balbuciando palavras como se ele fosse um animal irracional. E o grego? Não, o grego já sabe fazer uma lâmina. Ele, tudo barbeado, tudo imberbe, tudo com um rosto de jovem. Então, o grego ele é civilizado, tem uma cultura universal. Alexandre o Grande ele vai espalhando o helenismo,
ele espalha os professores vão passando grego, falando em grego, pensando em grego, comercializando em grego, escrevendo em grego, chega nos países do mundo inteiro, deixa os professores ali com os soldados, permite que haja uma miscigenação, uma cultura de mistura de raças. Mas aonde que ele trouxe esses conceitos? Ele trouxe desses mestres aqui, que o mundo tem que ser tomado pela filosofia mesmo, pela razão, pela mente, pela educação formal. Você não pode deixar as pessoas em estado de natureza, tá? Em estado de natureza, nós vamos viver uma barbaridade. Não é legal a gente estudar isso? Você vê que uma coisa um conceito tem a ver com o outro? Deixa em estado de natureza, deixa lá vão ter. Deixa cada um seguir o curso que a natureza lhe der. O cara vai virar um bicho, vai voar na garganta do outro, vai matar, vai desaprender a falar, vai desaprender a andar, vai desaprender a pensar. Não, tem que interferir. Cultura é para isso. Você interfere, você civiliza, você legisla, você educa, para que você possa ter o rei filósofo. Isso aqui é passando por cima, tá bom? Mais detalhes tem que voltar lá na antropologia filosófica, que a gente falou bastante sobre isso aí. Depois dos nossos amigos aqui, que eles falam que o aprendizado tem que ser formal, entendeu? Tem que pegar a criança e ir educando. Tem que ensinar as letras A, B, C, D, F, G, H até o Z. Tem que depois fazer as sílabas, montar as sílabas. Ba, bebi, bobu, ca, cocu, da, dedi, dodu. Depois tem que formar as palavras. Dado, macaco, navio. Depois tem que formar as frases, né? O navio navega no mar. Tem que fazer isso aí. Educação formal. Nada de pular etapa, nada de deixar aprender de acordo com o ritmo de cada um, sabe? Nada disso. Não existe essa ideia, tá vendo? Os gregos, eles tinham uma obra, vou falar para vocês aqui, um projeto, né? Um projeto chamado Paideia. Paideia, paidosa criança em grego, tá bom? A paideia é um projeto educacional da criança, tem que educar a criança. Só quem pode aprender é da criança para lá. O adulto não aprende mais. Passou daqui já é. Então, a criança tem que ser educada por um projeto da Paideia. Tinha um pedagogo. Esse pedagogo era um escravo que ele era contratado só para isso, só para levar as crianças para o educandário, só para levar as crianças para a escola ou para o colégio. Esse era o pedagogo. Então, os pedagogos, eles levavam as crianças para a escola e traziam. Passava lá o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro e trazia as crianças. É um pedagogo. As crianças gregas estão recebendo educação formal, sentados e ouvindo o mestre. Eles nem chamavam de professor, tá? Os professores, eles vão nascer como sofistas. Era mestre, ou você é mestre ou você não é nada. Você não pode ensinar se você não é mestre. Então eles são tratados como mestres. E esse projeto da Paideia aqui vem dos gregos, até o menino chegar lá na idade de ir para o exército ou para a política. Ou o menino vai para o exército, ou ele vai para a política. Foi educado para isso. E se ele for para a política, ele vai ter que saber organizar o exército para a guerra também. Senão ele vai ser um guerreiro. Se ele não nasceu para ser guerreiro, se ele não nasceu para ser político, o futuro desse menino está comprometido. Que ele não serve para muita coisa. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Só tem duas coisas para ele fazer. Faz nenhuma nem outra. Vai ser o quê? Vai ser uma donzela? Vai ser um doméstico? Ele vai ser o quê? Então ele está perdido. Ah, mas aí ele foi para a política. Ele vai para a política como um rei filósofo, tá? Alguém que vai falar filosoficamente da política. Bom, aqui é Platão e Aristóteles. Surgiu depois uma outra escola contrariando a educação formal. Por quê? Aí você vai ter o surgimento dos sofistas, ó. Sofistas. Os sofistas, eles não são filosofistas, tá? Há uma disputa entre o filósofo e o sofista, ó. Filósofo, sofista. Quem é o filósofo? É aquele que está em busca da verdade. Quem é o sofista? Aquele que vende o conhecimento. O sofista é aquele que se conforma com um pouco de conhecimento que ele tem e ele já quer passar.
Só que ele é um pobretão, ele precisa ganhar dinheiro. E por isso ele começa a vender conhecimento. O filósofo não está aqui preocupado em adquirir conhecimento, dinheiro. Ele quer adquirir conhecimento, e conhecimento da verdade. Vai ter uma disputa entre os sofistas e os filósofos. Filósofo vai ser considerado Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem faz parte dessa elite é filósofo. Quem não faz parte dessa elite é sofista. Só que os sofistas, eles pegavam e diziam o seguinte: olha, esse conhecimento filosófico de Platão, Sócrates e Aristóteles é uma coisa muito elitista, é uma coisa muito nas estrelas, muito... Não, tem que ser uma coisa mais pé no chão. Conhecimento tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa que você sai daqui e você pratica ali. Agora vai ficar enchendo a cabeça de conhecimento que você nunca vai transformar num barco, você nunca vai transformar numa arma, nunca vai transformar numa panela cheia de carne. É um conhecimento só esotérico. Essa é a crítica dos sofistas. Por isso eles preferiam: aprendeu aqui, ensina ali, você me paga, acabou. O que você vai fazer com o conhecimento que eu te passei? Problema seu. Agora é o que eu posso fazer. E os sofistas, eles tinham conhecimento de várias e várias áreas de conhecimento, só que era tudo um conhecimento apoucado, tá bem? Era um conhecimento fracionado, suficiente para aquele momento, relativo, tá? Era bem relativo o conhecimento dos sofistas. E essa disputa entre filósofos e sofistas, filósofo e sofista, deu origem aos cínicos. Os cínicos achavam o seguinte: escuta, eu estou perdendo a minha vida correndo atrás de filósofos e sofistas. O tempo está passando, a vida está correndo, e eu estou perdendo a minha vida, a minha juventude, minha beleza, minha saúde, minha alegria. Aí surgiu o cinismo, dizendo o seguinte: olha, nós temos que viver próximos da natureza, o mais simples possível, sem sofisticação. Ó, é muita sofisticação. Não, você está com sede? Estou com sede. Então vai no rio e bebe água. Não, eu só bebo água do poço artesanal. Cara, esquece, meu, você está com sede, tem um rio ali, vai lá, joga a cara no rio e bebe aquela água, meu. Não, só bebo se for em caneca de porcelana. Para, meu, pega aqui a mão assim, ó, faz uma concha, entendeu? E bebe água com a mão mesmo. Isso aí é um cínico. É aquele que vai se adequando com a natureza, vai vivendo mais próximo da natureza. Você está com fome? Tem uma maçã, vai lá, pega a maçã e come a maçã. Ah não, tem que descascar a maçã, tem que tirar o caroço, tem que passar uma água. Nada disso, você vai lá, pega a maçã, dá uma passada assim, ó, e mete o dente. Você é um cínico. Você está com frio, meu amigo? Você está com frio? Você vai lá e pega uma coberta. Ah não, tem que ser uma coberta de cetim, tem que ser uma coberta que tenha sido lavada no dia, porque senão está cheia de ácaros. Que isso, rapaz? Vai lá, pega uma coberta assim, ó, e põe por cima das costas. Mas vai ficar muito feio. Feio, mas quente. Tá feio, mas tá quente. Você está aquecido. Então a conversa com o cínico era uma conversa assim, de poucas palavras, mas palavras diretas, entendeu? Direta. Diz que um general chegou assim perto de um cínico, né? E pegou e ficou parando, porque havia o costume das pessoas se levantarem diante das dignidades, né? Um general, um governador, uma pessoa pública, se levantavam e se inclinavam para o cara. Aí um general chegou perto de um cínico e o cara não fez nenhum gesto. Aí o general pegou e falou: escuta, você não vai fazer nada não? Aí o cínico olhou para ele e falou o seguinte: sim, eu vou fazer uma coisa, eu vou me esquentar no sol. Só tem um problema, você está atrapalhando o sol. Aí foi punido por causa disso aí. Mas era uma característica dos cínicos. Camarada, por que você é mais importante do que todo mundo? Que você tem uma roupa que custou caro? Nada disso, eu vou enterrar você com a sua roupa e feder igual o outro. Certo? Cultura, entendeu? Cultura. Você quer ficar aqui, ó, com os elitistas do platonismo, aristotelismo, sabe? Coisa assim muito mais sofisticada? Fica, só não atrapalha a minha vida, porque eu quero viver. Eu estou perdendo muito tempo com sofisticação. Quer dizer, eu tenho que sair daqui e fazer uma viagem na casa da minha tia, mas eu tenho que ligar antes, tenho que fazer uma preparação, tenho que fazer todo um ritual. Só que quando a gente era criança, simplesmente ia para casa da tia. Pronto. Chegou a hora de dormir, meu amigo, você pegava e encostava assim, ó, já era, você dormia.
Eu lembro que eu ia para casa da minha avó lá no Paraná, rapaz, aquele chuveiro, era um chuveiro, vocês devem ter participado disso aí, né? Eu espero que vocês tenham participado disso. Eu espero que a infância de vocês tenha sido legal como a minha. Não foi não, José Mauro? Ela é mais sofisticada? Deixa quieto? Deixa quieto. Eu sou mais novo, né? Não é nada disso, cara. Você não me engana, não. Eu ia para casa da minha avó, aquele monte de netos, sobrinho, tinha umas 20, 30 crianças, meu. Chegava a hora de tomar banho, aí tinha que esquentar água. Ia lá, esquentava a água, colocava dentro de um balde assim, ó. Aí o balde tinha um chuveiro que você abria, tinha que ir rapidinho, senão você gastava toda a água. E aquele cheiro de lenha queimando, que delícia que era aquilo, rapaz. E o quintalzão de lama, de terra, você pisava assim. E chegava na hora de tomar banho, não tinha sua mãe falando com você, vai se sujar, não sei o que, nada, tudo sujo. E comia todas as crianças com a mão, aquele negócio todo. Contato com a natureza. Uma infância legal, mas agora essas crianças estão bem sofisticadas. Agora fica doente o tempo todo, gripado o tempo todo, cheio de verme o tempo todo, encarcerado o tempo todo. E o cinismo vai dizer o seguinte: olha, isso aí está roubando o gosto de viver. Então, vai tornando a gente cada vez mais ressecado, né? Mais taciturno, mais sério, mais distante. Por isso, e quando eu falo do cinismo, eu não falo de juventude, entendeu? Eu falo de gente vivida mesmo, gente que encheu o saco de viver numa sociedade cheia de etiqueta, cheia de protocolo. Você não pode dizer diretamente pro cara: rapaz, você está com um mau hálito lascado aí, meu. O que aconteceu? Você não pode falar, não. Você tem que disfarçar, tá? Assim, para o cara não se ofender, né? Ou então você não pode simplesmente não escovar o dente. Você tem que escovar o dente de qualquer jeito, porque se você não escovar o dente, você é antissocial. Você não pode sair com a camisa desalinhada, senão você é um largado, sua mulher não cuida de você. Tem os dois lados também extremistas, né? Tem um lado hippie, né? O lado hippie também é uma questão de cultura. Para mim não serve, né? Talvez. Serve para você? Não? Serve para você a cultura hippie? Então tem esses dois lados também. Então você vai ter aqui os almofadinhas, intelectualistas, né? Você vai ter os cínicos, simplicidade com a natureza, sabe? Beba suco natural, durma um pouco mais, trabalhe só o suficiente, se acomode com as coisas mais tranquilas, aprenda a andar a pé, não fica só andando de carro o tempo todo, vai vivendo. E você vai ter aqui a turma do extremismo, que são os estoicos. Os estoicos são extremados, que é a estoa, né? Estoa. É da onde vem a palavra estoicismo. A estoa é uma espécie de indiferença, sabe? Indiferença. Isso é a estoa. É mais ou menos o seguinte: olha, já que eu nasci, já que eu estou por aqui mesmo, eu vou ser o melhor de mim. Então eu vou ser o melhor soldado, vou ser o melhor professor, vou ser o melhor pastor, vou ser o melhor pai. Só que tem uma coisa: eu estou sendo o melhor para mim mesmo, não para você. Não me interessam seus elogios nem suas críticas, mas não me interessa mesmo. Não faz diferença para mim se está doendo, se estou sentindo prazer, porque afinal de contas, tudo isso aí é uma percepção momentânea e a gente não pode viver para o momento. Nós temos simplesmente que viver. E esse viver, de acordo com o estoicismo, é o seguinte: você é um cidadão universal, você pertence ao mundo. Você não foi criado para você mesmo, você foi criado para o universo e nem para meia dúzia de pessoas também. Você tem um papel na sociedade, assume o seu papel na sociedade, mas não assume assim com aquela vontade de ser o melhor que o outro. Seja só melhor que você mesmo, ou para você mesmo. É uma espécie de egotismo, tá bom? Egotismo é quando você faz as coisas porque você quer, para você mesmo. Não é um egoísmo, sabe? Tudo para mim, mas é um egotismo. Eu vou fazer porque eu quero para mim mesmo, sabe? E só por isso, tem uma razão? Não tem razão nenhuma. Tudo isso aí é cultura. Você vê que dependendo da cultura que você tem, você vai se amoldando, se modificando. E aí entra a questão do relativismo. Será que você quer mudar de cultura hoje? Ou para você do jeito que tá bom? Ou se você tentar achar que não tá bom e você começar a mudar alguma coisa, vou ter que mudar tudo. A palavra da moda agora é combo, né? Essa é a palavra da moda. Você está usando muito isso aqui, ó. Combo. Combo é, você tem que aceitar tudo de uma vez ou nada, é tudo ou nada. Isso é combo, né? Quer dizer, você tem que
tem uma ideologia e essa ideologia vai trazer para você aqui 6 coisas que você é. Você é isso, 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 isso. Se você não tiver isso aqui, você não é nada. Tem que ser combo. Aí você pergunta, mas eu sou um combo? Eu sou uma coisa assim, tá totalmente definida, não posso mudar nada? De repente eu sou partidário de uma ideia, mas eu não sou partidário das outras. Por exemplo, a gente está discutindo aqui escatologia, né? Aí a escatologia diz, você é um pré-tribulacionista. Ah, então se você é um pré-tribulacionista, então você é um dispensacionalista. Então você é um pré-milenarista. É um combo. Quer dizer, você é um pré-tribulacionista, pré-milenista, pré-milenarista. Você é pré-pré-pré. Não tem nada aí que você consegue modificar. Aí se você modifica alguma coisa, vão colocar uma outra etiquetinha em cima de você. Então você é um eclético. Se você é um eclético, você não é nada. Você é um zumbi todo misturado. Você não tem definição nenhuma. Aí o pessoal acha que a gente tem que ter definição. Tudo tem que estar definido. Você é um existencialista, você só pode ser um existencialista. Só que é o combo. O que é um existencialista? É um ateu. Não, ele é um existencialista, mas ele é um existencialista comunista. Ele é um existencialista, mas ele é um existencialista cristão. É um combo. Ou uma coisa ou outra. Então agora vamos perguntar, tem que ser assim? Tem que ser combo? Ou tem que ser um dinamismo? É um curso bacharel em teologia. Está pensando juntos. Tanto é que eu não estou nem doutrinando para vocês, né? Eu gostaria de doutrinar vocês. Pense assim, né? Mas não dá para doutrinar vocês. Porque essa não é a função da teologia num curso bacharel. É mesmo fazer as provocações, né? Desmontar e deixar, e depois como que vocês vão remontar isso aí. Vocês já desmontaram o relógio? Já teve essa curiosidade de desmontar relógio? Celular? Desmontei uma vez. Remontou? Nunca mais. Todos os parafusos? Não consegui nem pôr aquele negócio que ficava fazendo assim. É triste, né? Desmontou o relógio, tem que fazer 3 depois. O problema da teologia é mesmo. Sobra peça. Você sabe desmontar, você só não sabe colocar os parafusos de volta. A teologia faz isso, né? O José Mauro já percebeu, né? Já. Mas já desmontei o relógio. Já desmontou o relógio?